Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biblioteca. Depois de um final de semana abençoado, de um sábado bem animado, com a gincana aí, não foi? Quem participou, tenho certeza que se divertiu, que gostou e que aprendeu ainda mais, não é verdade? Olha só, vocês assistiram a aulinha da semana passada, onde eu deixei aí uma curiosidade para vocês. Lembra que eu falei para vocês das descobertas de Juju? Um livro muito legal. A Janaína Oliveira, que é a autora do livro, ela deu um recadinho para vocês, não foi? E quem tá curioso aí para saber dessa história, que descobertas foram essas que Juju fez? Vamos lá conhecer a história? Nem vou ficar falando muito aqui não, que eu também tô doida para saber. Vamos descobrir juntos. Chama quem tá aí na casinha de vocês e vamos curtir essa história. E semana que vem a professora Márcia volta com mais novidades para vocês, ok? Tenham uma boa historinha, um bom momento de história, se divirtam, aprendam e semana que vem a gente se encontra novamente, tá bom? Um beijinho no coração, fiquem com Deus. Descobertas de Juju, de Janaína Oliveira, ilustrações de Túlio Campos. Junto de uma pequena casa com um belo jardim, morava com seus pais a pequena Juju, uma menina de cachinhos cor de mel, simpática e muito curiosa. Para Juju não havia tempo ruim, ela sempre estava em busca de novas descobertas. Com seus olhos feitos jabuticabas, pretos e grandes, sempre estava de olho em tudo à sua volta. Todos os dias caminhava rumo à casa da vovó Naninha. Certo dia, em meio às suas brincadeiras, a menina avistou no armário da vovó uma caixa de madeira decorada com uma rosa e folhas esverdeadas. A caixa parecia ter algo muito especial. Juju levantou os pés daqui, esticou as mãozinhas dali, puxou os pacotes acolá até pegar a caixa de recordações da vovó Naninha. Ao abrir a caixa, a menina teve uma surpresa. Nunca tinha visto tantos objetos juntos num só lugar. No mesmo instante, ela percebeu passos lentos de um chinelinho seguindo em sua direção. Se apressou para fechar a caixa, mas se surpreendeu com uma voz mansinha, bem conhecida. "O que você faz aí, Juju?" Oi, vovó," disse a menina um pouquinho sem graça. "Encontrei sua caixa de recordações, vovó. Desejo tanto descobrir os seus segredos. Conta tudo pra mim, vovozinha." Vovó Naninha segurava em suas mãos uma foto do seu tempo de infância e calmamente disse para a netinha: "Nesta foto aqui eu tinha a sua idade, Juju. Subia e descia dos pés de manga como um foguete lá no quintal da fazenda de seu bisavô. Como era bom ser criança naquela época. Eu já tive boneca de papel, boneca de palha, de pano. Porém, Juju, a minha predileta era a boneca de espiga de milho verde. Eu penteava seus cabelos de milho com a mão. Adorava fazer isso." A pequena Juju estava muito interessada nos relatos da vovó e logo fez uma outra pergunta. "E esta roupa aqui de bolinhas azuis, era sua, vovó?" "Sim, Juju, este foi um dos meus poucos vestidos. Minha irmã foi que costurou." Juju remexeu a caixa. Encontrou bem lá no fundo uma caneta com a carga vazia. "Vovó, por que alguém guardaria uma caneta que não funciona mais? Você pode me explicar?" A vovó deu um risinho, suspirou e começou outra vez. "Pois bem," dizia a vovó, "eu havia levantado bem cedo para ir para a escola.
Quando chegava na sala de aula, logo notei que uma amiga mostrava uma coleção de canetas que ganhara de uma tia, lá da cidade de São Paulo. Eu fiquei encantada. Canetas naquela época eram artigos de luxo. Minha amiga disse que trocaria algumas canetas comigo. Porém, a única coisa que eu tinha para oferecer eram as laranjas que estavam na minha capanga. Laranjas bem saborosas, por sinal. Cheguei em casa toda feliz, mas minha mãe não permitiu que eu trocasse a caneta pelas laranjas. No dia seguinte, tive que devolver as canetas, mas fiquei sem as laranjas. Desde aquele dia, então, observava o destino das canetas mágicas e coloridas. Depois de um tempo, quando a tinta de uma delas acabou, sem que ninguém percebesse, a recolhi de onde havia sido depositada e resolvi guardá-la como recordação. Então, o que ela fazia, crianças? Ela ficava olhando as pessoas usar a caneta. Quando a tinta acabava e elas jogavam a caneta fora, ela pegava para guardar para ela de recordação. Naquele momento, a vovó e a netinha ficaram em silêncio por algum tempo. Uma lágrima escorreu dos olhos de Juju. Vovó Naninha guardou a caneta no fundo da caixa novamente. Fez um gesto, apertando os lábios, como quem desejava terminar a conversa por ali mesmo. Mas percebeu que Juju esperava por algo mais. Então, ela pegou um diário que tinha algumas anotações, deu para a menina e saiu para a cozinha. Ainda emocionada com a história da caneta, Juju deitou-se no chão e começou a ler o diário. Nele, ela encontrou receitas de pudim, arroz doce, a data de uma viagem de trem, o ano em que ela foi morar na casa da querida tia Didica para estudar. No diário também havia relatos de seu trabalho da contabilidade do senhor Godofredo, como conheceu o vovô, o dia do seu casamento, o nascimento dos filhos. E tinha também uma mensagem especial que chamou a atenção de Juju. Estava escrita recentemente. Juju ficou ainda mais pensativa e um tanto intrigada. Na mensagem, na folha de caderno, estava escrito: hoje, 25 de janeiro, nasceu em meu jardim um anjinho, Juju, minha linda netinha. Bem, até aqui fiz muitas coisas, querido diário, mas agora acho que não sou capaz de grandes feitos. A idade chegou, meus olhos estão pesados, as rugas apareceram, a fadiga me alcançou. A partir de hoje, quero observar o tempo sem pressa, deixar para os meus filhos e os filhos dos meus filhos as novas oportunidades da vida. Afinal, este é o destino na velhice. Desejo parar. Não tenho mais força e vontade de prosseguir. A felicidade que sinto hoje é consumida por uma profunda tristeza, pois há uma incerteza dentro de mim. Será que viverei tempo suficiente? A menina cochichou no ouvido da vovó e a fez entender que a caixa de recordações estaria logo de volta no armário. Por aquele dia estariam encerradas as descobertas. Juju havia desvendado mais do que realmente ela desejava saber. Porém, a verdade verdadeira sobre a caixa é que a menina, inquieta e incomodada com o que tinha lido, a levou para sua casa naquela noite, sem que vovó Naninha percebesse. Com a ajuda de sua mãe, juntou pedacinho por pedacinho das recordações da vovó. Separou objeto por objeto e colocou-os numa moldura num quadro, como aqueles em alto relevo. Foi dormir, após um trabalho difícil, mas cheio de emoção. Na manhã seguinte, Juju saiu apressada para a casa da vovó e levava consigo o lindo quadro de mosaico,
prendeu um papel no quadro com uma frase bem carinhosa que dizia: lembrança de ontem para fortalecer as ações de hoje e construir as novas histórias de amanhã. Juju quis convencer a vovó que novos registros deveriam ser feitos em seu diário. Diferentes objetos poderiam fazer parte da caixa de recordações. Afinal, a vovó Naninha não estava tão velhinha como ela pensava. E ainda que estivesse, quem disse que a idade impede alguém de produzir e de viver feliz? A vovó olhou fixamente para Juju, deu um sorriso bem gostoso e respondeu: você está certa, Juju. Vivendo e aprendendo. Estou decidida. Viverei intensamente até o dia que o Papai do Céu fechar o meu diário para sempre. Não sou mais jovem, reconheço, mas você me fez entender que sou experiente o suficiente para prosseguir com bastante vigor e energia a minha vida. Eu te amo, Juju, meu anjinho. Daquele dia em diante, vovó Naninha procurou viver cada dia de uma vez, aproveitando todos os momentos sem nem pensar em desistir. Descobriu, com as descobertas de Juju, que a vida é feita para sonhar, para compartilhar, construir diariamente as etapas da nossa história. Na vida há tempo para tudo e ainda não era a hora de vovó Naninha parar. O tempo agora é para sorrir, ser feliz e prosseguir. Gostaram da história? Que lindo ensinamento, não é, crianças? Então, quais foram as descobertas que Juju fez, né? No baú de histórias da vovó, ela descobriu que a vovó não estava tão velhinha como ela pensava, né? Vovó tinha parado de escrever as suas histórias, de guardar seus objetos, as suas recordações, porque ela achava que na velhice isso não fazia mais sentido. Mas Juju a fez olhar a vida por um outro lado, com um novo sentido, porque muita coisa boa ainda acontecia na vida da vovó. E Juju então pegou todas as recordações antigas, fez um lindo quadro para a vovó com aquelas recordações, esvaziou toda a caixa daquelas recordações antigas e incentivou a vovó a encher aquela caixa com novos objetos, com novas coisas e a escrever o seu diário com novos acontecimentos, com novas lembranças, para lá no futuro, né? Ela tem em sua caixa e em seu diário novas coisas para recordar. Espero que tenham gostado da história. Um beijo no coração, uma boa semana para vocês e até a nossa próxima aula de biblioteca.